A paz do Senhor, querido, bom dia, ótimo dia para você, ótima segunda-feira, ótima semana. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus abençoe sua casa, sua família. Hoje, mais uma semana no qual o Senhor irá nos surpreender. Eu profetizo sobre essa semana que nós teremos surpresa de Deus. E eu profetizo acreditando nisso, não como alguém que lança uma palavra em um lugar que ele sabe que não vai crescer, não vai prosperar, mas eu profetizo essa palavra acreditando que eu estou profetizando no lugar, num solo que ela vai crescer e Deus irá regar e nós iremos colher em nome de Jesus. Uma semana abençoada para a glória do Senhor. Hoje, para quem já está no nosso WhatsApp, sabe o tema de hoje. Para quem está no grupo do WhatsApp, já sabe o tema de hoje. Se você está aqui no YouTube e ainda não entrou no nosso grupo do WhatsApp, eu te convido a estar conosco no WhatsApp. Nós temos um grupo dedicado ao devocional, onde todos os dias, de forma exclusiva, eu envio a mensagem do dia. Você não precisa esperar entrar no YouTube esse vídeo para conseguir o acesso e ouvir o devocional. E também lá nós temos toda a comunicação interna. Vamos a partir da próxima semana, fazer alguns sorteios, entre outras coisas de Bíblias, entre outras coisas que nós estamos planejando para movimentar o nosso grupo e fazer com que o povo de Deus caminhe a alegria. Amém? Amém? Hoje eu quero ler com você o tema do nosso episódio de hoje, da nossa série Identidade. Esse tema, ele poderia ser, diversos temas caberiam aqui. Eu escolhi esse porque é o que mais esclarece o sentido da mensagem. Hoje, com certeza, nós seremos bem breve, mas com efetividade, né? Nós seremos objetivos, teremos efetividade naquilo que nós iremos falar aqui hoje. O tema de hoje é esquecendo o que ficou para trás. Esse tema é um tema que eu fiz questão de ter no devocional, por mais que nós tenhamos conversado sobre assuntos relativos em outros momentos já no devocional, só que eu quero que você também esqueça o que ficou para trás com relação a esse tema e escute hoje o que Deus quer falar através desse tema, desse episódio de hoje. E para nos dar condução, para a gente ter base bíblica, eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, o versículo é o 13 e 14. Para ter contexto e não criarmos pretexto, eu quero ler a mensagem, a palavra do Senhor. E eu já estou aqui com a minha Bíblia para ler. Vamos lá. Filipenses, capítulo 3, versículo 13, vai dizer o seguinte: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho o conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, aqui escrevendo a Filipenses,
ele estava falando já no início do versículo, quando ele diz que ele tinha certeza e pensava, embora ele estivesse dando ali um exemplo de que o caminho, a busca para alcançar aquilo que deveria ser alcançado em Cristo, por Cristo, era uma busca que tinha que ser todos os dias. Paulo vai acentuar aqui a questão de que não precisa ser perfeita, mas precisa ser constante. O versículo 12 eu não tenho como deixar de ler, de não ler. Não que eu tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto, vou caminhando, vou buscando alcançar aquilo para o que eu já fui alcançado por Cristo. Irmãos, aí vem o 13, que nós já lemos. Não penso que eu mesmo já tenha conquistado o quê? O alvo, que eu já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo as coisas que ficaram para trás. Paulo aqui, do versículo 1 até o 10, até o 11, ele vai falar de aceitar a Cristo e o seu maior ganho. O que isso faria de prejuízo, ou o que as pessoas teriam de prejuízo por causa de Cristo. Você vai ver isso lá no versículo 7 também. Mas eu quero atentar para nos nortear aqui o versículo 13. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Identidade. O que a minha identidade tem a ver com as coisas que ficaram para trás? Parece óbvio, mas não é. Mas todo o processo de identidade, ele envolve renúncia. Ele envolve também um processo de separação. E eu não tenho vergonha de dizer isso para vocês. Eu não tenho vergonha de mostrar que eu também sou ser humano, mostrar que eu também falho, que eu erro. Na verdade, você deve sentir um pouco de desconfiança daquele homem, do líder ou qualquer pregador, aquele que carrega a mensagem, que não mostrar que ele também comete erros. Porque é como se aquela palavra ela não o tocasse ou não o tratasse. Não viveu de experiência, ele prega algo que é apenas uma literatura, uma letra. Ele prega uma mensagem que não é vivida. Ou seja, ele conta uma história que ele não conhece. E sem vergonha de dizer, eu precisei passar por um processo de separação, um processo de renúncia, para que a minha identidade ela fosse restaurada. E uma dessas renúncias é deixar o que ficou para trás, é deixar as malas, os fardos que ficaram para trás. É deixar o que não é mais compatível com o que nós estamos nesse momento nos tornando. Palavras que não cabem mais. Pecados que não entram mais no formato que você está tomando. Inclusive, eu sempre, desde o primeiro devocional, para você que acompanha o primeiro, inclusive eu te indico, para você ter contexto e conseguir entender todos, assista todos os outros passados. Se você tiver tempo, são rápidos. O maior devocional que nós gravamos até hoje tem 43 minutos, né?
Mas nós estamos aí num tempo médio de 28 a 30 minutos, até menos alguns. Mas entenda, é melhor você ganhar esses minutos do que perder. E se você assistir esse devocional, você vai ganhar. Então, desde o início eu venho falando sobre um ponto que é o seguinte, que você começa a notar, e foi a partir daí que eu comecei a notar a perda da minha identidade num processo que essa palavra me tocou. Foi quando eu entendi que o meu passado, ele estava mais certo do que o meu futuro, ou o meu presente. Não entendi, William. Vou te explicar. Situações, palavras, costumes, gestos que eu fazia no passado, eu não faria hoje. Perdão, o contrário. Que eu faria no futuro, no presente, na verdade, no presente eu não faria no passado. E se você for entender, deveria ser o contrário, porque Tiago vai dizer que hoje você está ainda mais próximo da salvação, do dia do Senhor, de quando você aceitou a Ele. E entendendo isso, eu comecei a pensar, poxa, eu falei essa palavra hoje, mas o William de um ano atrás jamais falaria isso. E normalmente esse processo ele é o contrário. Você diz que você não faria hoje o que você fez no passado. Sim ou não? Sim. Só que eu comecei a notar que eu estava vivendo no meu cotidiano coisas que hoje eu estava fazendo que no meu passado eu jamais faria, era abominável a mim. E eu entendi que eu precisava me tornar o William do início, do começo. Eu não sei como está o seu coração hoje, eu não sei o que você passa hoje, mas Ele sabe. E por Ele saber, eu preciso lançar sobre você essa palavra, te conduzindo ao entendimento de que se você hoje, no dia de hoje, no presente, você está fazendo coisas que o seu eu do passado jamais faria, você está com uma identidade corrompida. Você está sem formato. Você está como um estrangeiro em uma terra que não é sua, obviamente. Você está vivendo a perca da sua identidade, porque você tem que viver hoje coisas que você praticou no passado e hoje você jamais faria. Então, o processo de identidade, de busca, de refinamento, de molde da nossa identidade, ele envolve um processo de separação, de renúncia. E deixar algumas coisas para trás serão necessário para que você avance no sentido de buscar em Deus o alvo e buscar no Senhor alcançar a salvação. Paulo tinha passado por tudo. Foi fariseu, foi perseguidor, foi violento, religioso, mas depois do encontro com Cristo, ele entendeu para viver o novo. Para viver o novo. Tantas vezes nós falamos sobre esse novo de Deus. É igual a palavra avivamento. Tantas vezes nós falamos sobre avivamento. Só que como as nossas igrejas serão avivadas se nós entendemos que esse avivamento no Brasil, e já foi proclamado isso, seria de dentro para fora. Quantas vezes nós vamos falar de avivamento estando perdidos dentro da igreja, estando sem identidade em Cristo?
Como eu vou receber um visitante se eu não sei onde é a minha casa, onde eu moro? Se eu não sei guiá-lo no caminho de Cristo? Você entendeu, né? E Paulo, ele tinha passado por tudo isso. Ele foi todas essas coisas. Ele foi perseguidor, violento, fariseu, religioso. Mas depois do seu encontro com Cristo, ele entendeu que deveria viver o novo de Deus. Ele deveria viver o que ele precisava soltar, largar de velho e viver o novo de Deus. Eu não sei o que você ainda está carregando dos teus dias passados, do teu passado, mas hoje o Senhor te convida para viver o novo. Hoje Deus quer te ensinar a parar de revisitar o que Ele já perdeu, o que Ele já perdoou, o que Ele já fez você perder. Porque enquanto você vive olhando para trás, não avança na plenitude da sua vida nova e da sua nova identidade. Vocês vão se tornar mulheres e homens que ficarão como a mulher de Ló, olhando para trás e virando estátua de sal. O interessante dessa história de Ló, que era, eu acho que era sobrinho de Abraão, que ele, ao discutir com Abraão, ele vai para uma terra, ele escolhe ficar numa terra que era abominável aos olhos de Deus, que era Sodoma e Gomorra, e o Senhor, prestes a destruir aquele lugar, manda, pela intercessão de Abraão, ele manda 3 anjos naquele lugar. E assim que aqueles anjos chegam naquele lugar, encontra Ló na porta da cidade. Qual era a probabilidade de Ló estar na porta da cidade? Nenhuma. Quantos de vocês têm o costume de ir para o Marco Zero ali? Eu vou falar de Fortaleza porque eu conheço. O Marco Zero de Fortaleza é a divisão de Fortaleza, é o início da cidade para um outro município. Ninguém tem esse costume. E Ló estava na porta da cidade. Eu consigo entender de forma analítica que Ló, ele estava ali deslocado, ele estava num lugar que ele não aceitava estar, porque a palavra vai dizer que Sodoma e Gomorra, ela já estava corrompida, era uma terra que vivia sexualidade, vivia o pecado. Inclusive, eu não lembro a referência, mas a Bíblia vai falar, eu acredito que seja no livro de, se eu não me engano, em um dos livros de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, ela vai falar que para entrar na cidade existiam homens que ficavam nus na porta, e para entrar você teria que ter relação com esses homens, seja homem ou seja mulher, e entrava na cidade. Era uma cidade perdida. Mas o que é que eu quero te dizer com isso? Eu estou contando a história, o contexto todo para poder te dizer um detalhe. Ló estava naquele lugar deslocado. E é tanto que ele encontra aqueles homens de forma espiritual na porta de entrada da cidade. E Ló não permitiu que aqueles homens passassem por esse processo, levando eles para a sua casa. A palavra vai dizer que Ló recebeu aqueles visitantes se ajoelhando sobre os pés deles. E não era comum naquela época fazer isso. Naquela época os estrangeiros eram recebidos com ósculo santo.
E a palavra vai dizer que eles entram na casa de Ló e há todo um reboliço de a comunidade querer entrar naquele lugar e querer pegar os homens à força, e aqueles anjos do Senhor lançaram sobre aquele povo cegueira e disseram para Ló: olha, recolhe todo mundo da tua família, quem você ama, quem você gosta, estou falando nas minhas palavras, quem você ama, quem você gosta, que nós vamos destruir essa cidade, porque o Senhor quer que destrua essa cidade, esse lugar. Sodoma e Gomorra não vai existir. Aí o que é que Ló faz? Ló diz para sua esposa: arruma as tuas coisas, vamos embora. Diz para sua filha: arruma as suas coisas, vamos embora. Ló vai até os genros, os futuros genros, e diz: arrumem suas coisas, vamos embora. E aqueles homens riram da cara de Ló. Por que nós vamos embora? Não, porque o Senhor disse que vai destruir essas. Começaram a rir. Porque eu vou te dizer o seguinte: no processo da perca da identidade, quando você não se acha mais, quando você é estrangeiro numa terra que não é sua, você está num lugar de pecado, num lugar de morte, você perde a moral. Ninguém te leva a sério. As pessoas não te consideram mais. E não é porque você está sofrendo, e nem adianta você se fazer de coitado, porque ninguém me ama, porque isso. Não, é porque você perdeu a autoridade espiritual, você perdeu a moral. E aqueles homens não aceitam e não vão com ele. Mas de repente eles vão embora correndo, e Ló tenta insistir até na fuga, antes de chover chuva de fogo e enxofre, destruindo aquele lugar. Ló quer discutir com o anjo, dizendo, o anjo disse: vá para tal lugar. Ele disse: tal lugar é muito longe, deixa eu ir para cá que é mais pertinho. Eu não estou com o versículo aqui aberto, eu estou falando do meu jeito. Mas é exatamente assim. Ele diz: vá para o monte, vá para a terra de tal lugar. E ele disse: não, eu vou para cá que as terras são altas e tal, não sei o quê. E o anjo, naquele momento, ele acaba cedendo a Ló, porque não havia mais tempo. Mas muitos de nós estamos como Ló, enquanto o Senhor está nos livrando, tentando achar solução para a nossa vida sem identidade, a nossa vida de estrangeiro nessa terra de morte, nessa terra de pecado chamado Sodoma e Gomorra espiritual. Muitos de nós estamos como Ló, fazendo o quê? Querendo negociar com Deus. Não, Senhor, eu ganhei esse iPad aqui, eu ganhei esse iPad aqui roubando, mas eu vou entregar esse fone que eu roubei, mas deixa eu ficar com esse iPad. Não, Senhor, eu adulterei, o Senhor quer que eu restaure meu casamento, mas me perdoe, deixa eu ficar com a minha amante. Não, Senhor, eu não sei se você está entendendo. Eu estou indo nos extremos mesmo. E aí nós queremos discutir com Deus, nós queremos... Não tem mais tempo para isso, querido. Porque é chegada a hora que o Senhor busca. João 4 vai dizer: é chegada a hora que o Senhor busca quem? Os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. É chegada a hora. Só que nessa busca de salvação acontece um desastre. A mulher de Ló, ela recebeu uma instrução no início da fuga. Os anjos disseram naquele lugar, os agentes de Deus disseram: olha, existe uma regra aqui, vocês serão salvos, mas contudo, entretanto, todavia, não olhem para trás.
E esse é o problema da nossa geração, esse é o problema dos crentes hoje, dos cristãos, e eu não estou aqui batendo em cristão, eu estou querendo te convencer e converter ao que Deus está querendo trazer nessa manhã para você, para que você esqueça o que ficou para trás, para que a sua identidade ela seja restaurada por completo hoje e você esqueça o que ficou para trás. Aquela mulher, ela tinha essa instrução de não olhar, não precisar olhar para trás. Só que eles não disseram o que iria acontecer. E eu preciso lhe dizer isso debaixo de céus abertos e com o coração limpo e a alma tranquila, porque eu já passei por isso. Quem olha para trás é porque esqueceu ou ainda ama alguma coisa do passado. Oh, Ramandarabasupi canta. Isso. Aleluia. Isso, querido. Isso. Escute Deus aí, escute Deus, não escute a minha voz, não escute o Espírito Santo falando com você. Quem olha para trás é porque ainda ama algo do passado. Só que o teu alvo está adiante. Prossiga para o alvo, que é Cristo. Está lá na frente. E todas as vezes que você olha para trás, amando o seu passado, você vira estátua de sal e morre. E será mais um que não irá viver a promessa de Deus. Porque a promessa ela está estabelecida. E você vai caminhando sobre essa promessa. Deus não é obrigado a conceder isso para você, porque Ele te deu livre-arbítrio de escolher caminhar sobre a promessa ou começar a pegar atalhos e viver da sua forma, da sua maneira, do seu jeito. Mas a forma original de Deus da caminhada cristã para a sua vida é andar sobre a promessa. É ser um homem e uma mulher que vive sobre a promessa. E para caminhar agora para o final, às vezes o maior inimigo da identidade que Deus quer te revelar é a memória. É a memória distorcida da sua antiga versão. Quem você era lá atrás, você gostava tanto dos tempos antigos. Era tão bom. Quantas vezes você não já escutou isso? Você não é mais aquele erro, você não é mais aquela fase, você não é mais aquela versão, você não é mais aquilo que te disseram, você não é mais. O que você mesmo acreditou que você era, você ainda é hoje. Aquilo que no passado você acreditou que era, que ia ser, hoje você acha que é a mesma coisa. No meu passado, eu achei que seria um grande artista, músico, famoso. E hoje eu não sou, porque eu escolhi e decidi viver outras coisas em Cristo. Se o velho homem morreu, pare de alimentar os fantasmas do velho homem. O inimigo, ele te acusa por onde você passar. Mas Deus te chama pelo destino para andar sobre a promessa, para onde Deus quer que você vá. Ele está te levando andando sobre a promessa. A vida com Cristo é para frente. A graça, ela é um movimento de Deus. A identidade se revela em cada passo de fé.
que você dá. Hoje, dê esse passo. Solte o passado, solte o que passou. E já estou caminhando para o final. No contexto bíblico aqui, Paulo ele vai escrever aos Filipenses da prisão. Paulo estava preso, mas a sua mente estava livre. Ele reconhece que não chegou à perfeição, mas está no processo. E esse processo exige foco no que está diante dele, no alvo. Existe um termo-chave aqui nessa palavra, um termo grego, epilantanomai, que significa esquecendo, que significa também deliberadamente deixar de lembrar, ou seja, não permitir que algo controle o seu presente. José chamou seu filho Manassés. Deus me fez esquecer toda a minha dor. Lembra? Está em Gênesis 41. Raabe, que deixou a prostituição e entrou na genealogia de Jesus, em Mateus 1:5. Esquecer não é apagar. Entenda isso. Esquecer o passado não é apagar, é desativar o poder do passado sobre a sua mente. Muitas pessoas elas esperam que, Senhor, apaga da minha... Quantas vezes eu já orei isso? Apaga da minha mente, Jesus, esse problema. Apaga da minha mente essa pessoa. Apaga da minha mente... Não. Não é sobre isso. Esquecer não é apagar, é desativar o poder do pecado, do passado sobre a sua mente. E ele só para de se tornar pecado quando aquilo não te afeta mais, não te faz mais cair. A identidade em Deus, em você, ela exige uma escolha. Parar de viver o que Deus já decidiu que você desative. Parar de viver o que Deus já decidiu enterrar. Parar de viver o que Deus já decidiu passar. Talvez a sua situação não seja como essa, mas a sua situação seja totalmente diferente. De viver... Hoje você não tem pesos do passado, você não tem problemas do passado que te afetam hoje. Mas eu vou te dizer, até as bênçãos do passado ela pode te afetar hoje. William, como assim? É o que eu chamo. Eu brinco muito com as pessoas sobre isso. São os carregadores de milagres. Carregadores de milagres antigos. São pessoas que vivem milagres antigos hoje. É a mesma coisa de hoje eu estar andando numa Brasília amarela dizendo que é um carro do ano. É a mesma coisa de hoje eu usar um iPhone, o primeiro que lançou, um iPhone 5, 6, nem sei qual foi, dizendo que é atual. Os teus milagres do passado, eles não devem ser caminho para você hoje. Tudo bem, eles podem ser um lindo testemunho do que Deus já fez na tua vida, mas a partir do momento que você se apega a esses milagres antigos, você não dá espaço para Deus te dar outros milagres e viver algo novo em Deus. Entenda isso. Estudos vão mostrar que renunciar ou ruminar eventos, na verdade é ruminar o termo, eventos passados negativos altera até mesmo a estrutura do cérebro. Ou seja, todas as vezes que você fica pensando, reconstruindo, vendo, lembrando de eventos passados negativos, altera a estrutura do cérebro. Ou seja, fortalecendo redes neurais ligadas à vergonha, ao medo, à retratação.
Mas quando nós escolhemos praticar perdão, renovação de pensamento e visualização positiva, como nos princípios bíblicos, como nós temos pregado todos esses dias, novas conexões se formam no cérebro, fortalecendo a identidade e a segurança emocional. E eu quero finalizar nosso devocional, que tá muito bom, mas nós precisamos, não ter como ter um tempo de uma pregação comum, convencional, normal. Se bem que tem gente que prega no tempo do nosso devocional, né, de 30 minutos. Mas eu quero finalizar, antes de orar por você, falando de uma história. Eu sempre trago as histórias ilustrativas, inclusive esses dias houve um comentário do YouTube, a pessoa dizendo, faltou a historinha. Nossa irmã Luana, Deus abençoe. E porque essas histórias, elas nos ensinam, elas nos ajudam a compreender o fator geral da mensagem, o cerne, o contexto. E hoje eu quero falar sobre Carlos. Carlos era um homem comum, normal, desses que ninguém nota muito, sabe? Que trabalhava num depósito. E ele vivia sozinho e carregava nas costas e no peito um peso que ninguém via. Era como se cada erro do passado de Carlos, a cada mal palavra, a cada palavra maldita, a cada abandono que ele sofreu, ele colocasse uma pedra numa mochila imaginária. Isso, numa bolsa, numa mochila. E mesmo depois de conhecer Jesus, Carlos continuava andando com essa mochila pesada. Achava que era justo pagar por tudo que viveu. Um dia, durante um culto da igreja, um dos líderes entregou a todos uma folha em branco e disse: escreva aqui o que você carrega que já devia ter deixado no passado. Depois, coloque no altar e vá embora sem olhar para trás. Hoje eu trouxe a minha folha em branco. Eu escrevi aqui algumas coisas só para mostrar para vocês. Cadê? Ó. Mas eu posso ler o que eu escrevi aqui. Culpa, vergonha, medo, solidão, carência. Carlos, hesitante, escreveu em silêncio. Palavras como a que eu escrevi aqui. Culpa, vergonha, medo, autoexigência, abandono, carência, solidão. Colocou a folha no altar, como o líder havia pedido, mas não saiu. Ficou parado. Estático, olhando para a mochila nos seus pés, literalmente a que ele levava todos os cultos. O Espírito Santo lhe disse naquele momento: essa mochila que está nos seus pés é real, filho. Mas o peso que você carrega nela já não existe mais. Você só continua arrastando por costume. Ele tirou tudo de dentro da mochila. Chorando, ele rasgou. Até os papéis sem importância. Jogou fora coisas velhas. Voltou para o lugar dele, leve. Hoje, Carlos ajuda ex-dependentes químicos a reconstruir suas vidas. Ele diz: Jesus não me pediu para ignorar o passado. Ele me ensinou a não viver nele. Meu chamado não cabe no meu passado. Não cabe no que passou. Só carrego o que é essencial agora: fé, esperança e a identidade
que o céu me deu. Através dessa mensagem, dessa história ilustrativa, eu decidi fazer um ato profético. Sim. Eu quero que você, numa folha em branco, coloque todos o seu peso do passado, aquilo que você já deveria ter deixado lá e hoje você continua carregando. Sabe o que é isso? É os fardos inúteis. São pesos que você carrega do passado, ou até mesmo de hoje. Quando é fardo, é fardo. É inútil. Alguns fardos são inúteis. Inútil. Que você carrega que não deveria carregar. Eu quero que você coloque nessa folha de papel em branco. E amanhã de manhã, nós iremos fazer um momento profético sobre isso. Não tenho como fazer hoje porque o devocional é hoje e você precisa preparar, mas eu quero te convidar de amanhã você colocar nessa folha em branco o que você já deveria ter deixado no passado. E amanhã, de forma profética, nós iremos ministrar sobre isso pela manhã e na sequência a gente faz o nosso devocional. Nós faremos esse ato e na sequência a gente faz o devocional. Nós iremos anular em nome do Senhor Jesus esses fardos inúteis. Nós iremos anular em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos nessa manhã, Pai, colocar sobre a cruz, Deus, os fardos inúteis. Nós queremos parar de carregar, Senhor, as lembranças que o Senhor já enterrou, já apagou, já desativou. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos ensine agora a olhar para frente. Pai, libertando da autoacusação, da culpa, do medo, da solitude, da nostalgia tóxica que nós vivíamos, dos medos disfarçados, Senhor, de carência, os medos disfarçados de memórias, de lembranças felizes. Hoje, Deus, nós declaramos em nome de Jesus que nós não somos mais o que nós vivemos no passado. Nós somos o Teu amor e o Teu amor nos faz ser o que o Senhor quer para nós, Senhor. Nós queremos ser e se tornar o que o Senhor quer para nós, o que o Senhor estabeleceu, escreveu, e na intimidade o Senhor irá nos revelar, Espírito Santo. Pai, nessa manhã eu abençoo a vida, Senhor, de cada ouvinte, cada pessoa que está ouvindo ou assistindo esse devocional. Que sobre essa vida, sobre essa casa, esse coração, sobre essa família, Senhor, Pai, seja agora ministrado, Senhor, um espírito de consolação, Senhor, um espírito de renovo, um espírito, Deus, de Pai, de novo, Deus, de renovo, refazendo, Deus, os trajetos, os caminhos, que essa vida, que esse homem, essa mulher, que esse coração, Pai, seja agora grato a Ti, Senhor, por estar andando sobre a promessa, meu Pai. Em nome de Jesus, nós, Pai, em nome de Jesus, lançamos essa palavra de destino, Pai, essa vida, em nome de Jesus, e declaramos sobre cada vida naquele grupo do WhatsApp, Senhor, que o Senhor sabe que tem, Deus, ministrado a corações. Pai, que todos naquele grupo sejam agora sarados, que sejam curados em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós profetizamos, em nome de Jesus, que todo mal que se levante seja agora em nome de Jesus cancelado, destruído, que todo e qualquer
Pai, hostes de maldade que se levante no meio, na casa, no trabalho, na família, seja agora cancelado, destruído em nome de Jesus. E nós profetizamos, Pai, em nome de Jesus, que a identidade dos teus filhos seja autêntica e da forma original na qual o Senhor nos criou, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Resplandeça o rosto sobre você e te traga paz. Até amanhã.